Bom, e é sempre assim, né? Há dia do mês em que a mulher fica nervosa sem motivo aparente, os filhos e os maridos já têm até uma estratégia, muitos têm, para enfrentar esses dias complicados que todos chamam de TPM, a tensão pré-menstrual. Mas nós, mulheres, temos outros recursos para enfrentar esse período. Vamos ver na reportagem. A TPM é um problema que atinge elas. Mal-estar, impaciência, muita dor de cabeça. Eu fico muito agoniada, sem paciência. Não é nem a dor de cabeça eu não tenho, eu fico sem paciência. Mas também afeta eles. Muito nervosa. É chata e tudo, mas a gente entende e sabe que ela está nesses dias de TPM e a gente compreende. Toda tensão ocorre porque neste período as mulheres sofrem variações no metabolismo. Isso acontece também durante a menopausa. Mas o descontrole dos hormônios no organismo feminino pode ser equilibrado através de uma boa alimentação rica em vitaminas e sais minerais. Estas substâncias são encontradas em alimentos como morango, laranja, melancia, maracujá, peixe, azeite de oliva extra virgem, castanha do Pará e na soja. A amêndoa, que é rica em vitamina E e selênio, combate a flacidez, e a cenoura, que é rica em vitamina A e controla a oleosidade natural da pele, também não podem faltar no cardápio feminino. O chocolate amargo também não pode faltar. Ele é rico em oxidante, ajuda a melhorar a pele, combate o envelhecimento e é uma arma poderosíssima contra o estresse feminino no período da TPM. E além disso tudo, é um alimento saborosíssimo. Outra dica importante para elas ultrapassarem estas fases com tranquilidade é só manter o hábito de praticar uma atividade física regularmente. E a sugestão para eles é só ter um pouquinho mais de paciência. Estou acostumado já, não é muito difícil não. Só uns 3, 4 dias, né? 5 dias. Os homens é que aguentam, né, gente? Nós estamos aqui com o doutor Anatoly Borges, que é médico ginecologista. Doutor Anatoly, bom dia. Bom dia, Nádia. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. No consultório é muito comum queixas de mulheres que enfrentam vários problemas relacionados à tensão pré-menstrual. Sim, é muito comum. A tensão pré-menstrual, ou síndrome pré-menstrual, ou transtorno disfórico pré-menstrual, ela atinge até cerca de 70% das mulheres no período reprodutivo. É caracterizada por uma série de alterações que se iniciam mais ou menos 1 ou 2 semanas antes do período menstrual e cessa com o início da menstruação, que se caracteriza por uma série de sintomas, tanto físicos como psíquicos. Sintomas como edema de mama, membros, abdômen, cefaleia, que é a dor de cabeça, a sensação de incômodo, dores articulares, dores no corpo, além de depressão, irritabilidade, letargia, todos esses sintomas você pode encontrar. Quando uma mulher ou está muito, assim, como é que eu vou dizer, muito estressada, né? Tá, como a gente diz, sem motivo para ficar zangada à toa, brigando com o marido, brigando com o filho, ela pode não realmente estar sentindo alguma coisa relacionada à TPM. Quer dizer, claro, esses sintomas, eles existem de verdade. Eles existem de verdade. Estudos recentes, inclusive, comprovaram que mulheres no período da tensão pré-menstrual, elas têm uma incidência maior de admissão em serviços de urgência, o número de acidentes com as mulheres aumentam, o número de crimes violentos aumentam, o gasto com as compras também aumenta. Meu Deus, mas isso é um terror. Como é que trata isso? A gente deu aí algumas ideias de alimentos que podem ajudar a tratar a TPM, mas, doutor Anatoly, como é que faz de verdade? Existem medicamentos, os médicos podem ajudar essas mulheres? Pode sim. A etiologia, o que causa a TPM ainda não está bem esclarecido. Então, assim, o tratamento hoje em dia é multidisciplinar, justamente por não sabermos exatamente onde atuar. Vai desde a indicação da atividade física, para a melhora do humor, com a atividade física, há uma maior produção de endorfinas, que são, vamos dizer, são substâncias que naturalmente levam ao bem-estar. O tratamento com reposições de algumas vitaminas que acredita-se também que estejam relacionados a uma maior tensão pré-menstrual, como a vitamina A, E, B6, de alguns sais minerais como cálcio e magnésio, e, é claro, o uso de antidepressivos nos casos mais graves.
E esses casos realmente podem ir variando, né? Tem os casos mais simples e os mais complicados. Isso. Os mais complicados correspondem a cerca de 3 a 8% e precisam não só do acompanhamento do ginecologista, como também do psicólogo, do psiquiatra, uma equipe que trate esses casos mais de depressão, casos mais graves, severos de tensão pré-menstrual. Doutor, e quando chega a menopausa, acaba a TPM? De um modo geral ele diminui, mas já na menopausa nós temos uma outra entidade, que seria a síndrome da menopausa, que algumas vezes pode ser confundida por sintomas semelhantes, mas a menopausa tem uma diferença bem marcante da TPM, porque a TPM, como eu disse, é cíclica. Ela inicia 1 a 2 semanas antes do período pré-menstrual e cessa com o início da menstruação. Bom, a Wanda, ela liga para cá e diz que tem 47 anos, já está com sintomas da menopausa, mas está tomando um remédio para regularizar a menstruação, são 21 comprimidos, e quando para a menstruação vem, só que esse mês não veio mais. Ela quer saber se está acontecendo algum problema, se ela realmente já está entrando na menopausa. Pode ser que sim. Ela tem... A partir de que idade entra na menopausa? Geralmente a partir dos 40, 45, é variável. Depende muito também de fatores familiares, a história familiar. Se você tem história de uma menopausa tardia na família, a tendência também é que se tenha, a paciente tenha uma menopausa mais tarde um pouco. A Paula também tem 47 anos, ela disse que já fez a retirada do útero e pergunta se ela vai sentir alguns sintomas da menopausa a partir de agora. Depende se não existe mais produção hormonal. O útero ele não é responsável pela produção de hormônios, e sim os ovários. A esterectomia, que é a retirada do útero, nem sempre ocorre a retirada dos ovários. Então, dependendo da produção hormonal, se não foram retirados os ovários, ela pode vir a sentir. Agora, doutor, a questão da reposição hormonal começa, por exemplo, com a retirada do útero? Não, porque o senhor já falou que a produção dos hormônios depende dos ovários. Mas a partir de que idade é recomendada essa reposição dos hormônios, até para que as mulheres não sintam muitas dificuldades? Não existe uma idade exata. A reposição ela é baseada em próprios sintomas e na avaliação feita da paciente. E no desejo dela também. Hoje em dia criou-se, vamos dizer, uma fobia ao uso dos repositores hormonais por conta de alguns estudos mal interpretados de que poderia aumentar o índice de câncer, aumentar algumas complicações. Então, se criou esse medo do uso do hormônio. Mas o hormônio está indicado em algumas situações, melhora a vida da paciente, o seu bem-estar social. Então... A Neide pergunta se é normal ficar 7 meses sem menstruar. Depende do estado dela. Se ela estiver grávida. Se ela estiver gestante, vai ser normal, mas... É claro que ela precisa de uma avaliação, saber o que pode ser essa causa. O uso, por exemplo, de contraceptivos de forma contínua pode levar à amenorreia, que é a parada da menstruação. Então precisa não. E a Raimundinha disse que fez uma pequena cirurgia no útero e depois disso não menstruou mais normalmente. Agora a menstruação vem de 2 em 2 meses. O que pode ter acontecido? Dependendo do tipo de cirurgia, pode ter havido uma redução da camada interna do útero, que a gente chama de endométrio, que é responsável pelo fluxo menstrual e assim diminuir o sangramento. Mas aí ela tem que acompanhar, né? Para saber o que está acontecendo. E para terminar, aqui a Francisca disse que a sobrinha dela tem 22 anos, está amamentando e há 2 semanas está menstruando. O médico passou um remédio para anemia. Ela pode estar com anemia? É possível, mas é uma boa avaliação, principalmente como ela está amamentando. É interessante, porque o parto geralmente expolia um pouco a paciente, a perda sanguínea. Então é interessante fazer uma avaliação não só da anemia, mas de outras alterações. Tá bom, doutor Anatoly. Doutor Anatoly Borges é médico ginecologista, sempre colabora com a gente aqui no Notícia da Manhã quando a gente quer falar sobre a saúde da mulher. Muito obrigada pela participação aqui mais uma vez. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Muito obrigada, um bom dia para o senhor. Bom dia. Daqui a pouco aqui no Notícia da Manhã você vai ver como